A tua palavra é a verdade. Então isso quer dizer que a palavra de Deus santifica. A palavra de Deus santifica. Aí o Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, no embate com um determinado grupo de pessoas, João no capítulo 8, primeiro ele fez eles entender que era necessário conhecer a verdade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. E a verdade liberta. A verdade liberta. Não importa quais sejam os grilhões, não importa quais sejam a espessura das correntes, não importa qual seja o tipo de opressão, quando a pessoa toma atitude e abraça de fato, de verdade, a palavra de Deus, a pessoa alcança a libertação. Ele vinha tendo após ele uma grande multidão. E como era de se esperar, sempre havia após o Senhor Jesus Cristo uma grande multidão. Isso para alguns às vezes é problema, porque às vezes a multidão atrapalha muito a pessoa que encontra o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a multidão impede, a multidão bloqueia. Às vezes a multidão lança mensagens negativas. Os irmãos devem se lembrar que Timeu, ou filho de Timeu, Bartimeu, ele queria muito que Jesus fosse a ele, eu queria muito ir a Jesus, mas havia uma multidão. Houve um homem chamado Zaqueu que queria muito ver Jesus, queria muito ter um encontro com Jesus, mas havia uma multidão. Então a multidão está sempre ali. E às vezes a multidão nem é um monte de pessoas. A multidão são aquelas dúvidas que você tem: eu vou ou eu não vou? Se eu for, o que é que o meu marido vai falar? Se eu for, o que é que a minha esposa vai falar? O que é que os meus colegas de trabalho vão falar? O que é que os meus colegas de copo vão falar? Aqueles meus colegas que eu vou para a boca com eles, o que é que eles vão falar? Isso às vezes torna-se multidão e impede você de caminhar em direção ao Senhor Jesus Cristo. Mas tem que vencer a multidão, porque todas as pessoas que eu citei aqui venceram a multidão e alcançaram os seus objetivos. E aí estava o Senhor Jesus Cristo seguido de uma grande multidão. E num determinado momento, alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, eu acho que convém despedir esse povo para que eles vão às aldeias vizinhas e provejam alimento para si, porque a multidão está faminta, o lugar é deserto, a hora já é avançada. E Jesus disse: negativo, não é justo que despeça a eles, dá-lhe voz de comer. Aleluia! E ainda que eles dissessem que não tinham nada, quantas vezes o Senhor Jesus Cristo diz para você: vai fazer, você diz: eu não posso, não sei como, não tenho condições. Não, você tem, porque eles disseram: nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. Jesus traz aqui, e aqueles 5 pães e 2 peixes alimentou aquela multidão. Só homens, era cerca de 5.000. Infelizmente não sobrou nada para os discípulos, porque a multidão comeu tudo. Sim ou não? Não, né? Eram quantos apóstolos que o Senhor Jesus Cristo tinha? 12. Quantos cestos sobraram? 12. Vê se dá para assimilar isso aí. 1 cesto para cada um. Glória a Deus, aleluia! É isso. Então o que fazer? Vai embora, joga tudo pro alto. Mas Jesus chega para ele e diz: vem cá, vocês já lançaram a rede a noite toda, não é isso? Eles dizem: sim, já lançamos a rede a noite toda e não pegamos nada. Vamos lá, volta para o mar e torna a lançar a rede. Sabe, irmãos, às vezes você está esperando um grande momento para você tomar uma decisão na sua vida. Está esperando um grande acontecimento para você tomar uma atitude, ainda mais referente às coisas de Deus. Uma ocasião especial, quem sabe num período de festa na igreja.
Mas a Bíblia fala de um homem, Mateus capítulo 3, que surgiu lá aquele cara doido, louco, o cara nem se vestia direito, nem se alimentava direito. Então a única coisa que ele dizia para o pessoal era: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Mas só que ele pregava no deserto. E começou a aparecer gente para ouvir a pregação daquele cara louco. E começou a juntar gente. Daqui a pouco ele disse: agora vocês têm que batizar. Pois eu acredito, eu quero batizar. E ele começou a batizar as pessoas. E ali as pessoas começaram a tomar conhecimento de que após ele viria um outro maior do que ele, do qual ele não seria digno nem de desatar as correias da sua sandália. O que é que eu quero dizer? João Batista, ele floresceu no deserto. Então não fique esperando grandes acontecimentos, não. Também não fica olhando para o ministério A, para o ministério B, que tem isso, tem aquilo. Alabacominar. Você tem que florescer onde você está plantado. E aqueles homens que já tinham lançado a rede naquele mesmo lugar onde Jesus mandou lançar, eles tornaram lançar a rede, porque eles disseram: então, mestre, sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E vieram 53 grandes peixes que eles quase que nem podiam arrastar, tão pesado que estava. Mas é importante nós firmarmos na palavra de Deus. Na palavra de Deus.